Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos. Como vocês estão? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do Tu Porém Podcast, o podcast literário da Igreja do 15. E como os irmãos sabem, eu não estou sozinha. Estou aqui com ele, o Vinícius, o nosso produtor do Lições da Bíblia lá da TV Novo Tempo. Olha só que chique, irmãos. A gente tá muito chique. Nós temos produtores da TV Novo Tempo aqui com a gente. E aí, Vini, como é que está a vida? Tudo corrido por lá? Sempre muito corrido, né? A vida do Novo Tempo é bem agitada, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos ver o capítulo 4, né? Milagres não se explicam. E é claro que eu e a Paulina não estamos sozinhos. Também estamos com a Fê, sempre aí com a gente. A Fê que é a diretora dos Desbravadores aqui na Igreja de Padre 15 de Novembro. E nossa grande literata aqui da mesa. Olha só, nossa, que chique. Olha só, quero. Junto com a Fernanda Montenegro, tá, não tá? E a Lilia. Duas Fernandas. Tá. Enfim. E com a Lilia Schotts também. Maravilhosa também. Pessoas maravilhosas. Olá, gente. É um prazer estar aqui. Mais um episódio, mais um capítulo, né, desse livro que eu gosto muito. Gosto bastante. O Pastor Bulhão é um fofo. E é muito bom estar aqui comentando desse livro com o Du. O Du, que é um cara que eu admiro bastante, que desde criança eu sempre gostei de ouvir falar, ele pregar. Eu não entendia nada que você pregava, Du, mas eu gostava muito de que você falava. É porque eu era nova, então, enfim. Mas é um prazer estar aqui com você, Du. Prazer é meu, Fê. Prazer enorme estar com vocês todos aqui. E feliz, né? O pastor Bulhão é um pastor assim, como eu já tenho um tempinho de igreja, é um pastor que faz parte do nosso conhecimento, assim, como um adventista, assim. E esse livro me traz essa impressão de que é uma coleção de sermões dele, que tem muitas experiências, né? Ele fala do ministério dele, e ele transformou isso num livro, ele conseguiu ali contextualizar, né, um capítulo com o outro ali, dá um formato mesmo de um livro, e muito legal você estar comentando, estudando e relendo esse livro tão importante e icônico para nós adventistas. E eu estou aqui com a minha querida Paulinha, nossa química e energia. Irmãos, ela não é só química, não. Aqui na igreja ela é secretária, ela atua no clube de aventureiros. A Paulinha tá em todas as frentes. Eu não sei como ela consegue ter fôlego. E mãe de uma menininha maravilhosa, pequena, e a Paulinha tá aí na luta. E aí, Paulinha? E essa correria? Nem fala, irmãos, eu tô com sono. Na data de hoje que a gente tá gravando esse podcast, que eu não vou revelar qual é, eu só vou dizer que eu fui dormir 2 horas da manhã, então nem raciocinando às vezes eu consigo. Mas enfim, e comentando sobre o livro, eu já comentei isso em outro episódio. O que eu acho interessante também desse livro é que o pastor Bulhão, ele é nativo de espanhol, né? E ele escreveu em português. E eu fiquei assim, esse livro é escrito em português e ele escreve muito bem. E, sei lá, é louvável isso, porque você escrever numa língua que não é a sua. Tudo bem que o português e o espanhol são próximos, mas mesmo assim, né? Sei lá, tem as suas dificuldades. Mas enfim, irmãos, vamos começar esse episódio. Logo após a vinheta, nós vamos falar sobre o capítulo 4 desse livro maravilhoso. Bom, o capítulo 4 do livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Bulhão. O título é Milagres não se explicam, se aceitam. E aí tem uma musiquinha que eu não vou cantar aqui, porque não tenho voz pra isso, mas o Gu deve lembrar, que a frase que eu lembro é assim: milagres não se explicam, se aceitam, enfim. Eu acho que talvez não seja essa a letra correta, mas eu lembrei dessa música. Perfeito. E nesse capítulo é legal porque ele vai remeter
a lições passadas da escola sabatina que a gente está estudando esse trimestre. Tanto nos jovens quanto nos adultos, a gente estudou sobre a história de Nicodemos e a história da mulher samaritana. E quando a gente faz a comparação entre essas duas histórias, a gente costuma tentar elencar, né? O Nicodemos se encontrou com Jesus. Naquele momento ele não aceita Jesus como Salvador, né? Mas ele fica com aquela conversa, imagino que ficou ressoando na mente dele, né? Já a mulher samaritana, ela é o contraponto. Ela ouve Jesus falar, ela fica meio assim constrangida, né? Porque Jesus fala as coisas erradas que ela estava fazendo. Mas ela aceita Jesus, ela proclama Jesus para a cidade dela no mesmo instante, assim. E aí, a gente... Aqui, esse capítulo, o pastor Bullion, ele vai falar um pouco sobre a gente não esperar milagres a todos os momentos e não ficar... como eu posso dizer, não ficar comparando os milagres, que é essa comparação que eu estava fazendo aqui com a mulher samaritana, porque ele vai citar Nicodemos, que a trajetória do Nicodemos é uma trajetória de caminhada com Jesus mais longa. Então, ele era um mestre da lei, então ele sabia muitas coisas sobre o Messias. Aí ele vê Jesus atuando, aí ele fica meio naquela, será que é, será que não é? Ele conversa com Jesus escondido. Naquela conversa a gente não tem um desfecho, porque Nicodemos faz a pergunta e aí Jesus vai falando várias outras coisas e a gente não sabe o que Nicodemos falou para Jesus depois disso. Só que lá na frente a gente vai ter Nicodemos defendendo Jesus. Então, a trajetória de Nicodemos na fé cristã, que naquela época não era fé cristã, né? Era judaísmo, mas enfim, isso é papo para um outro podcast. A caminhada dele com Jesus, ela é diferente. Ela demorou mais tempo, sim, para ele aceitar a Cristo, mas é ele que pede o corpo de Jesus, é ele que, junto com José de Arimateia, né? Que ele concede um sepulcro para Jesus, enfim, Nicodemos está lá junto. Então, assim, foi uma caminhada maior, mais longa, mais demorada, mas o fim foi o mesmo. Ele aceitou a Jesus como a mulher samaritana. E nesse capítulo, o Bullion, ele vai tratar disso, que não é porque o outro teve um milagre na vida dele e você não teve, não significa que a sua experiência com Jesus seja inferior ou seja menos um relacionamento distante. Não só significa que vocês são pessoas diferentes e Jesus vai tratar cada um na sua especificidade. E eu já falei demais, então eu vou passar aqui para o pessoal. E aí, gente, o que vocês acharam desse capítulo? Eu gostaria de corroborar o que você colocou, Paulinha, muito bem colocado, dessa questão da experiência de cada um, né? Eu sou da área da educação e na área da educação a gente vai muito, quando a gente vai fazer formação com professores, com diretores de escola, e a escola é um elemento vivo, pulsante, assim, acontece tanta coisa dentro de uma escola, e quem já entrou dentro de uma sala de aula sabe que quando você entra num primeiro D e você troca para um primeiro A, independente da questão da letra, a letra não quer dizer nada se a sala é boa, se é ruim, não tem nada a ver uma coisa, né? Mas são universos completamente diferentes, porque são alunos diferentes, com perfis diferentes, vivências diferentes. Então a gente fala muito da questão da vivência, né? Eu, Eduardo, eu fui criado num determinado bairro, com determinado perfil, com pessoas daquele perfil. Eu recebi uma educação X, né? Ou seja, e as minhas experiências que eu fui tendo ao longo da vida para os lugares que eu frequentei, com as pessoas que eu conheci, isso foi formando o Eduardo ao longo do tempo, que é diferente da experiência do Vinícius, que é diferente da experiência da Fernanda e da Paula. Cada um tem a sua experiência. Nicodemos, ele tinha o seu, vamos dizer assim, o seu cabidal de experiências, um judeu de nascença, creio eu, bem nascido na sociedade de então e tido como um mestre da lei. Se a gente for pensar em termos de teologia, de conhecimento teológico,
acredito que Nicodemos ele estava no topo da cadeia aí, né? Ele era um mestre respeitadíssimo na sociedade, e esse mestre, o relato nos leva a pensar que ele tinha muito caro essa posição que ele tinha, porque ele foi se encontrar com Jesus nas escondidas. Eu acredito que assim, ele não queria ser visto, né, fazendo perguntas para Jesus, ele sendo mestre, né, um pregador, pensando com a mentalidade da época, obscuro lá de Nazaré, né? Apesar dos grandes sinais que ele estava operando, e ele como um mestre proeminente e respeitado fazendo perguntas ali para Jesus. Mas isso nos leva a algumas reflexões importantes. A primeira que vem na minha cabeça não importa o tempo que você tem de igreja, não importa o seu conhecimento intelectual a respeito da Bíblia. É importante estudarmos a Bíblia? É super importante. É importante o nosso caminhar, as nossas experiências, sim, são importantes. Só que um conhecimento meramente intelectual da palavra e ficar só por isso não nos leva a nenhum tipo de relacionamento mais profundo com Jesus. Por isso que notamos assim que muitas vezes o cristianismo, o mundo cristão de hoje, as pessoas não querendo julgar, longe disso, é uma análise no geral e eu me incluo. Muitas vezes nós temos uma vida religiosa muito superficial. E essa superficialidade é interessante pensar que não tem a ver com conhecimento. Eu posso ter um baita conhecimento bíblico, tem ateus que conhecem muito bem a Bíblia, só que o meu relacionamento cristão é superficial, é fraco, ele não é uma coisa profunda com Deus. Eu não tenho um relacionamento profundo com Deus. E eu acredito que essa era a situação de Nicodemos. Nicodemos, ele precisava... Tanto que Jesus ele fala, olha, Nicodemos, você é mestre em Israel, você tem muito conhecimento da Torá, só que você precisa nascer de novo. O que ele estava querendo dizer com isso de você precisa nascer de novo? E eu acho e aí vai no segundo aspecto que eu gostaria de refletir, que Nicodemos ele foi sarcástico, né? Ele respondeu com ironia. Mas como é que eu, sendo velho, eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E é fácil julgarmos Nicodemos, mas muitas vezes nós agimos da mesma forma, né? Muitas vezes vem uma mensagem, vem algo para nos alertar, para nos chamar a atenção, e a gente tenta tirar o corpo fora de alguma forma, agindo com ironia ou com sarcasmo, porque muitas vezes, assim como aqueles personagens de antigamente, nós queremos desviar o foco daquilo que realmente nós precisamos, que é uma entrega profunda, verdadeira ao lado de Cristo. Né? Eu acho que essa é a grande lição que fica. Eu preciso nascer de novo, ou seja, eu preciso permitir que Jesus, nós somos pecadores, ou seja, o que nós temos em nós é a natureza pecaminosa, infelizmente. É essa natureza que faz com que eu não tenha vontade de ler a Bíblia, que eu não tenha vontade de frequentar uma igreja, que eu não tenha vontade de amar ao meu próximo como a mim mesmo, que me torna egoísta, ganancioso, egocêntrico. É essa natureza que eu tenho. O que Jesus está propondo, e era o caso de Nicodemos, mesmo sendo mestre da lei. Então você pode ser ancião de igreja, você pode ser pastor, você pode estar na mesma situação. E o que Jesus estava propondo era o quê? Você precisa permitir que eu entre na sua vida e eu instaure em você uma nova natureza, que é a natureza de Cristo. É a natureza que faz com que olhemos as coisas do alto e que possamos sentir desejo, vontade de fazer a vontade de Deus. E aí no outro capítulo nós vamos discutir essa questão das duas naturezas, mas é isso que Jesus estava propondo para Nicodemos e está propondo para mim e para você. Tanto você pode ser cristão ou não, frequentar uma igreja ou não, precisamos nascer de novo. Até complementando o que você disse, que essa questão de Deus propor uma transformação mesmo. E às vezes a gente, quando é novo assim na fé, a gente pode até não compreender. O próprio pastor Bulhão fala no livro de que quando a gente se batiza, a gente tem uma transformação e eu não sou mais pecador e é isso aí, fechou, tá tudo certo. Mas não é assim. Nunca vai ser assim, porque a nossa natureza é pecaminosa. A gente é mau, a gente é ruim.
Então, e isso que eu tô falando é um cartão verde pra você fazer o que você quiser? Não. Mas é pra você ter exatamente esse reconhecimento que o Du tava falando, de você enxergar o quão miserável você é, o quão ruim você é, não pra te deixar pra baixo, depressivo, deprimido, mas pra te fazer recorrer até Jesus, pra te fazer ir até Deus, para que Ele possa te transformar. E Deus é impressionante como Deus ele é capaz de transformar muitas pessoas. Eu lembrei dessa questão de transformação. Eu lembrei de uma história de um documentário que eu assisti. O nome do documentário é Humanos. E traz os relatos de seres humanos, assim, as vivências. É bem interessante. Tá disponível no YouTube. E tem uma das participações que eu esqueci o nome dele, mas é um homem que ele começa a narrativa falando que ele vivia numa família muito complicada, o pai dele batia nele, ele não sabia o que era amor, né? Ele comenta, eu não sabia o que era amor. E aí ele conta lá, né, que até que um dia ele cresceu, né, e ele foi mais pra essa vida do crime mesmo, e ele acaba matando uma mulher e o filho. E ele vai preso e tudo mais. E essa mulher e esse filho, eles eram o neto e a filha de uma outra senhora. E essa senhora, ela passou a mandar cartas pra ele. E aí você fica pensando, o que essa senhora tá mandando pra ele? Ela tá falando o que ela mandaria, né? E é impressionante que ela passa a mandar cartas falando que perdoava ele. E pra mim isso é surreal, porque eu não sei o que eu faria diante do cara que matou minha filha e meu neto. Mas ela mandava várias cartas pra ele e é muito bonito o relato. E ele fala, através dela eu passei a conhecer o amor. Eu não conhecia o amor. E que testemunho, né, que essa mulher deu pra ele de como que é o perdão de Deus pra gente. Nós matamos o filho dele. Jesus, ele morreu por conta disso. E o quanto que... Enfim, me emociona até ainda hoje essa história. Mas o quanto que Deus é capaz de fazer transformação, o amor de Deus é capaz de transformar as pessoas. Porque esse homem, ele é um assassino, ele matou. Mas o amor dessa senhora pra com ele transformou. E é um amor porque Deus amou ela, né? Em João também fala, né, que nós amamos porque o Senhor Jesus nos amou primeiro. Então, que transformação é essa, né? O que Deus faz na nossa vida. E Ele quer fazer essa transformação na sua vida também. Em Atos capítulo 9, verso 5 diz assim: Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Nós falamos de Nicodemos, e Nicodemos, ele é uma história em que alguém primeiro tem um encontro com Jesus e depois não aceita esse encontro, mas aqui nós vemos a história de Saulo. E Saulo, ele já tem uma conversão totalmente diferente de Nicodemos. Enquanto Nicodemos, ele demora, mas no final se redime e se conecta com Deus. Saulo já é imediato, ele já se conecta, ele é de perseguidor a perseguido. Ele primeiro persegue os cristãos, mata cristãos. Ele, como um líder e como alguém muito proeminente na sinagoga, ele domina e ele subjuga uma série de cristãos. A igreja primitiva foi atacada por Paulo, mas quando Jesus Cristo encontra com ele, o deixa cego, o faz cair do cavalo, ele então percebe: este é o Cristo, este é o Messias que eu tanto aguardei, que eu tanto preguei enquanto eu era judeu. E ao reconhecer que este era Cristo, ele se converte rapidamente, ele se torna um grande pregador, o maior pregador da história do mundo. E este Paulo,
que hoje corresponde os seus inscritos a 70% do evangelho. É o Paulo que nos chama a uma nova vida, a uma transformação. Se você hoje se encontra num estado, às vezes, ruim, um estado que você não vê solução, não vê luz, lembre-se, você é muito amado por aquele que tudo criou. Você foi chamado para ser transformado, para ser levado para um mundo que será um mundo vindouro, um mundo para Cristo Jesus. Então, está encerrando o podcast do Porém. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tuporém.podcast no Instagram. E não se esqueça de que você é muito amado por aquele que tudo criou.